Olá, pessoal! Você sabia que de um mesmo conjunto de dados é possível contar três histórias totalmente diferentes? Vamos dar uma olhada neste exemplo nos tempos de Covid. Esses três gráficos comparam a evolução da pandemia em 6 países: Itália, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Noruega e, é claro, Brasil. Eles acompanham o número de mortes pelo coronavírus a partir do dia em que foi anunciado o terceiro óbito em cada um desses países. Assim, a gente consegue comparar as mesmas fases em cada um deles. Os três gráficos falam dos óbitos causados pelo Covid. Os três usam os mesmos dados e a mesma linha do tempo. Então, como podem ser tão diferentes? Vamos aos detalhes. O primeiro gráfico traz o número de óbitos por milhão de habitantes ao longo do tempo. No auge da pandemia, na Itália, a cada 1 milhão de habitantes, 13 faleceram. No Brasil, 2,9 a cada milhão. Esse é o jeito mais honesto de apresentar dados de países com populações tão diferentes. Usa-se a mesma base, 1 milhão de habitantes, para indicar quem está sofrendo mais. O Brasil tem mais de 209 milhões de habitantes. A Itália tem 60 milhões, menos de 1/3 da população brasileira. Para termos uma ideia da diferença, a Itália tem um pouco mais de habitantes do que o estado de São Paulo. Então, se dissermos que um país teve 10 milhões de casos, o impacto será muito maior para a Itália do que para o Brasil. Agora, vamos dar uma olhada no segundo gráfico. As curvas são bem diferentes porque o gráfico mostra os números absolutos de caso em cada país. A gente já viu que se a pandemia atacar todos os países da mesma forma, quem tem mais habitantes tem mais óbitos. Neste gráfico, os Estados Unidos chegaram a mais de 2.500 óbitos em um só dia. O pico na Itália foi de menos de 900. Mas em relação ao total de habitantes, a Itália sofreu muito mais. Os Estados Unidos têm uma população de 328 milhões de habitantes. O Brasil tem 209, o que representa 63%. Se estivéssemos no mesmo patamar no momento do pico, quando os Estados Unidos tiveram mais de 2.600 óbitos, teríamos que ter 1.071. Mas tivemos 469. Isso mostra que a quantidade de óbitos pode nos enganar. Agora, vamos ao último gráfico. Ele traz exatamente a mesma métrica que o segundo, número de óbitos. Então, por que a Itália está tão próxima em um e não do outro dos Estados Unidos? Porque essa escala pode nos enganar se não prestarmos atenção. A distância entre 0 e 10 óbitos na parte de baixo do gráfico é a mesma entre 200 e 2.000 óbitos. A primeira diferença é 10, a segunda é 1.800. O mesmo espaço representa valores super diferentes. Não é muito correto e muito menos justo, não é? Esse gráfico saiu no Financial Times, um grande grupo de mídia internacional. Os outros dois foram feitos em casa, com o Excel, usando exatamente os mesmos dados. Repare que não é uma questão de a informação é relativa, os dados são os mesmos. É você que decide a história que quer contar e em qual quer acreditar. Para ajudar você a compreender melhor os gráficos que aparecem por aí, nós preparamos 2 cursos, online, é claro. O primeiro, sobre Data Science, que introduz o mundo da análise de dados para quem quer começar a trabalhar com isso. E o segundo, de preparação e visualização de dados. Aguardem novidades e até mais!